Salve, salve pessoal! Espero que todo mundo aí esteja muito bem, no conforto dos seus lares, acompanhados aí dos seus familiares, entes queridos, né? E vamos aí, que vamos mais uma vez nessa semana, nós lutando aí contra essa quarentena, contra tudo isso aí que tá nos assolando, nos deixando muito angustiados, né? Mas a gente tá aí na torcida para que tudo se resolva da melhor forma possível dentro dos padrões recomendados, mas enquanto não acontece, vamos destrinchando aí os nossos conteúdos, lembrando que estou, independentemente do dia, do horário, estou aí à disposição para sanar todas as dúvidas que vocês apresentem. Se eu não responder no momento é porque talvez meu telefone está descarregado ou estou atendendo outra escola ou gravando vídeos para outras turmas, mas não hesitem, estamos aqui para ajudar vocês e é isso aí. Hoje a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial que aconteceu no início do século XX. É uma guerra que ela se incidiu entre os anos de 1914 e 1918, mas que ela já dava sinais assim desde o final do século XIX, com a questão do imperialismo, que foi o tema da aula passada, devido a uma série de rivalidades que foram construindo, né, depois da Conferência de Berlim, principalmente depois da Conferência de Berlim, mas que infelizmente devido a ausência de diálogo e uma necessidade imensa das potências envolvidas de ampliar o seu poderio político, bélico e econômico, acabou resultando aí nesse conflito que durou 4 anos e que de fato assustou bastante a humanidade. Porque, lógico, né, que não foi a primeira guerra que a humanidade já travou, mas naquela proporção nunca havia sido visto antes, né? A gente fala na história que essa guerra ela foi a última guerra à moda antiga, mas também a primeira guerra considerada moderna. Antiga porque foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, as trincheiras, e os combates eles eram mais próximos, né? Não existiam armamentos em que serão disparados mísseis a distâncias enormes. Então era uma guerra que as pessoas elas se confrontavam a curta distância, coisa que sempre aconteceu na história da humanidade. Entretanto, a gente fala que ela inaugura a guerra moderna porque começaram a usar, né, alguns blindados, tanques, não eram assim com a mesma potência que é utilizada hoje, né? Depois a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial também que os combates com esses blindados, muitas vezes eles acabaram decidindo, mudando o curso da guerra, mas esses aqui eles não tinham esse poder todo não, era mais para se aproximar do inimigo mesmo, e também começaram a utilizar, né, os aviões. Também não utilizando bombardeios em larga escala. Tiveram, claro, combates aéreos aí, mas não na escala que nós conhecemos hoje. Também foi a primeira vez utilizado aí gases tóxicos por todos os lados, principalmente aí o gás mostarda, que por mais que possa parecer estranho, mesmo numa guerra tem que ter uma ética hoje, tá? Porque o seu inimigo, pelo menos, ele tem que ter a chance de se defender dos ataques que um promove contra o outro, né? E esse gás mostarda, que é um componente químico, o primeiro dever de casa que vocês têm é perguntar para os seus professores de química os efeitos disso aí, da biologia também, os efeitos disso no organismo, e para entender como que isso foi utilizado. Se vocês procurarem muitas imagens de Primeira Guerra Mundial na internet, vocês vão ver que os soldados das potências beligerantes, muitos deles estavam ocupados com máscara de gás, justamente para se protegerem desses ataques aí, tá bom? Como estavam as potências envolvidas na Primeira Guerra Mundial antes dela eclodir? Bom, a gente pode falar da Inglaterra, por exemplo. Ela era uma monarquia parlamentar desde 1688, né, com a conclusão das revoluções inglesas, no caso a Revolução Gloriosa. Ela tira o poder do absolutismo, transformando, elevando, né, o parlamento inglês a uma condição maior que ele se encontrava antes. Existia um rei, tanto que até hoje ainda existe uma rainha, a soberana, no caso a Elizabeth II, mas o parlamento inglês ele tem muita voz.
E desde o século XVII, a burguesia inglesa, que lutou tanto para a consolidação dessas revoluções do século XVII, ela alcançou o poder. Mais do que depressa, eles flexibilizaram as leis a seu favor e já deram início à Revolução Industrial ainda em meados do século XVIII, ali, com a utilização das máquinas a vapor para a produção de bens de consumo, principalmente tecido, que era uma coisa que a Inglaterra ela exportava bastante. E devido ao fato deles terem sido os pioneiros da Revolução Industrial, no século XIX, a Inglaterra ela já tinha um patamar industrial assim muito sólido, e isso permitiu que na época da partilha da África e da Ásia, a Inglaterra ela saísse na linha de frente. Grandes colônias africanas e asiáticas elas estavam sob tutela ou sob domínio direto mesmo do seu próprio país. No entanto, a Inglaterra ela começou a se sentir um pouco incomodada com a Alemanha, que desde quando a Alemanha concretizou seu processo de unificação em 1871, em algum momento nós até discutimos já, né, a postura do Otto von Bismarck, que inclusive, além de ele ter dado um grande incentivo para a produção industrial alemã, foi fomentado nessa época, na segunda metade do século XIX, o nacionalismo. E na Alemanha, as pessoas elas começam a levar isso aí muito a sério. O problema é que muita gente já começou a levar aquilo ali para o lado de que os alemães eles eram superiores. Já começa a amadurecer aí, ainda no século XIX, a ideia da superioridade intelectual, biológica dos próprios germânicos, ao ponto de surgirem algumas sociedades secretas e algumas delas vão ser originárias serão o pequeno germe que vai alimentar posteriormente o partido nazista, mas somado a isso tudo a gente tem que observar que a Alemanha ela começou a crescer demais, e junto com essa ideia de superioridade dos germânicos, ainda tem a questão do crescimento econômico, e que começa a rivalizar diretamente com a Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, no quesito produção de aço e ferro, os alemães chegaram a superar os ingleses. A gente também não pode esquecer aí desconsiderar a postura francesa, né? Os franceses eles tinham alimentado bastante o espírito de revanchismo contra os alemães. Qual a razão disso? Quando a Alemanha ela se transformou definitivamente num país mais ou menos como nós conhecemos hoje, isso foi concluído mediante uma guerra contra os franceses. A França do Napoleão III, ela tinha fortes pretensões imperialistas na Europa, e isso acabou sendo frustrado, né, devido à presença do Otto von Bismarck, esse ministro prussiano, e essa guerra que resultou na derrota francesa, além de ter sido extremamente humilhante de os franceses terem que custear toda a guerra como punição contra os alemães, ainda tiveram que ceder para a Alemanha dois territórios que eles eram muito ricos em carvão mineral, que é a região da Alsácia e Lorena. Então os franceses eles foram obrigados a praticamente importar tudo que eles precisavam para manter sua industrialização, e importar exatamente da região alemã. Né? Então, além da derrota, eles se sentiam extremamente acuados por terem que buscar de um território inimigo produtos que eram necessários para se manter. Nós temos a Itália também. Na corrida imperialista africana, italianos e alemães eles ficaram com as menores porções territoriais, nas que talvez, bem entre aspas, foram rejeitadas pela Inglaterra e pela França. E a Itália começa a argumentar que isso aí tem muito a ver com o fato deles terem sido, juntamente com os alemães, os últimos países a terem sido formados ali na Europa. Então cria-se uma rivalidade, porque a Itália ela começa a reivindicar mais do que havia sido destinado para ela. De forma alguma também não podemos desconsiderar a presença do Império Austro-Húngaro. A gente fala que o Império Austro-Húngaro era um império supranacional. Isso porque a Áustria é um país de características germânicas. Só que se vocês olharem num mapinha, sugiro que vocês estejam, inclusive, né, para a gente analisar a Primeira Guerra Mundial, estejam com o mapa na mão, vocês vão ver que a Áustria é um país que ela está ali embaixo da Alemanha e é um país bem pequenininho, diferente do que era o Império Austro-Húngaro, que era um império enorme. E o porquê de ele ser supranacional? Porque apesar de ser predominantemente germânico, existiam
atualmente países livres que estavam sob o domínio dos austríacos, como a Eslovênia, como a Bósnia, como a Romênia, e são países, e a própria Hungria, que não são de características germânicas. A Eslovênia, por exemplo, é um país eslavo, a Romênia é um país latino, a Hungria é um país magiar. Não existe uma etnia europeia, existem muitas etnias dentro de cada continente. E isso acabava trazendo muita insatisfação para esses povos que eram dominados, uma vez que eles se sentiam oprimidos por um país de cultura germânica. Então isso acabou fomentando também muitos movimentos separatistas e nacionalistas, principalmente na região dos Balcãs, onde que estavam Bósnia, Sérvia, Montenegro, Albânia. Isso acabava colocando a Rússia também no meio de toda essa discussão, uma vez que a Rússia ela visava estabelecer a mesma política que os austríacos estabeleciam com os países que estavam sob sua tutela. Só que diferente da Áustria, a Rússia ela argumentava que ela era a grande protetora dos povos eslavos, uma vez que na região balcânica existe uma grande quantidade de pessoas que de fato elas são eslavas. Então os russos eles visavam, estimulavam, né, essas disputas internas dentro de território balcânico, porém, o objetivo real da Rússia é que ela passasse a fazer o papel da Áustria, ou seja, ela quer aqueles países eslavos debaixo da sua asa. E pensando nessa questão dos Balcãs também, os alemães ainda começaram a apresentar um plano extremamente ambicioso, né, nesse momento. A Alemanha buscou uma pequena parceria com os austríacos, de modo que, para os alemães, era interessante que os países balcânicos ainda ficassem sob tutela dos países germânicos. Os alemães, eles objetivavam construir uma ferrovia que sairia da cidade de Berlim e alcançaria Bagdá. Atualmente está no Iraque, mas nessa época pertencia ao Império Turco-Otomano, ao ponto de os alemães, bem como os turcos, montarem um acordo chamado Pacto Germano-Otomano, em que os turcos permitiriam que essa ferrovia, chamada Ferrovia Berlim-Bagdá, ela passasse sim sobre o seu território, no caso, o território turco. Em troca, os turcos eles buscavam receber tecnologia e produtos industrializados da Alemanha. Então, isso daria acesso aos mercados menores da Ásia Menor. Então, a Alemanha, além de ela ver a região balcânica como potenciais consumidores dos seus produtos industrializados, os alemães ainda eles buscavam dominar estrategicamente, politicamente e economicamente os mercados da Ásia Menor. Se a gente tomar como referência a Alemanha, que estava produzindo mais ferro e aço do que a Inglaterra e a França juntas, se a Alemanha concretizasse seu objetivo, isso significa que os alemães, a indústria alemã, ela ia crescer de forma desproporcional e ia engolir mercados que outrora pertenciam à Inglaterra. Então os ingleses eles já começam a imaginar que algo tem que ser feito para parar os alemães. E o que os povos balcânicos pensavam disso tudo? Não existe um pensamento homogêneo. Cada qual envolvido se identificava com uma causa específica. Por exemplo, existiam países que se identificavam com a postura da Rússia. Alguns países balcânicos, eles achavam que era interessante a política da Rússia chamada pan-eslavismo. Na ideia do governo russo, deveria se criar uma grande nação de uma língua dos povos eslavos. A ideia do pan-eslavismo é criar uma grande potência, tendo a Rússia como a grande protetora, a grande mãe dos povos eslavos, só que isso acabava causando também um certo desafeto entre pessoas que moravam nos Balcãs, uma vez que algumas pessoas entendiam, algumas regiões, que a Rússia ela tinha as mesmas pretensões austríacas. E o problema é que, como eu falei, nos Balcãs não existiam somente eslavos, existiam povos germânicos também que se assustavam com essa postura da Rússia e se identificavam mais com a Alemanha, uma vez que do mesmo jeito que a Rússia desenvolve a teoria do pan-eslavismo, a Alemanha também ela cria o pan-germanismo, que seria, na verdade, a união de todos os povos germânicos, o que naturalmente ia desagradar os povos eslavos que viviam nos Balcãs. Então aquela região, a gente fala que é o barril de pólvora da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo quer um pedaço daquilo, mas quem vai ficar?
E para complementar ainda, a gente tem que considerar a postura da Sérvia, porque muitos sérvios, eles discordavam totalmente dessas pretensões russas e alemãs. Eles visavam a constituição ou o plano para a construção da Grande Sérvia, que seria uma nação totalmente independente do pan-eslavismo e do pan-germanismo, apesar de que muitas pessoas se identificavam mesmo com a Rússia devido às questões étnicas. A questão ela foi ficando tão absurda que as próprias nações começam a preocupar que essa guerra ela poderia acontecer a qualquer momento. Então cada uma delas foi buscando ali se investir pesado na sua indústria armamentícia, imaginando que essa guerra poderia acontecer a qualquer momento. E no caso da ocorrência da sua eclosão, elas teriam condição de se defender e contra-atacar os seus próprios inimigos. Então, como houve um impulso de todos os lados de produzir muito armamento, nós falamos que esse período é chamado de paz armada, porque oficialmente não está acontecendo nenhuma guerra, porém aparentemente ela está para eclodir a qualquer segundo. Então, se ela de fato acontecer, ninguém vai ser pego de surpresa. Um diplomata francês da época chamado Paul Cambon, ele chegou a dizer que a única forma de evitar os horrores da guerra era um país armado até os dentes, porque isso aí causaria uma intimidação nos rivais. É um pensamento totalmente oposto, né? A gente pensa, como que a gente vai fazer para evitar uma guerra hoje? A gente pensa na questão do debate, no diálogo, mas a gente está vendo que no início do século XX, o próprio diplomata, né, alguém que era responsável por manter as questões de paz internas e internas, ele cria que somente um país que estivesse totalmente preparado para a guerra é que ia assustar os seus rivais, impedindo ela de explodir. A situação ela começou a ficar tão feia ao ponto de a Alemanha começar a ameaçar de invadir a região do Marrocos, essa que estava sob tutela da França. Qual o motivo do interesse no Marrocos? Era uma região muito rica em cobre e fosfato. A Alemanha começa a argumentar que a divisão ela ficou totalmente sem noção. A Alemanha passa a reivindicar diretamente da França, essa região marroquina, e acaba também tendo um apoio da Itália, uma vez que uma colônia vizinha, né, a Tripolitânia, era de posse italiana, Tripolitânia hoje é Líbia. Então os italianos, mais que depressa, eles gostaram dessa postura dos alemães, uma vez que eles eram aliados. E a França, tendo noção de que ela não poderia resguardar sua colônia, eles haviam perdido uma guerra contra a Alemanha há poucos anos antes, né, 3 décadas antes disso tudo. Isso que eu estou falando aí é do ano de 1905, tá? Em que a Alemanha ela se sentiu confortável para ameaçar diretamente a França, dizendo que se a França não cedesse o Marrocos, eles iam bombardear a região do Marrocos. E isso aí acabou aguçando a atenção da Inglaterra. França e Inglaterra, eles têm um histórico, assim, de não tanta amizade, assim, ao longo da história. Mas a Inglaterra percebeu que estava na hora de enterrar essas diferenças. Eles montam com a França uma aliança que ficou conhecida como Entente Cordiale. Eles concordaram, né, a resolver descascar todos os seus abacaxis da melhor forma possível, ou seja, no diálogo, mas na verdade a Inglaterra ela temia que a Alemanha ela conquistasse seus objetivos. Então, se a Inglaterra ela já se encontrava assustada com o crescimento alemão, o domínio marroquino pelos alemães ia fazer com que a Alemanha ela crescesse mais ainda, partindo daquela mesma ideia. Se eu não posso contra você, eu tenho que buscar meus aliados. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Essa frase ela vale para muitos momentos das histórias das guerras mundiais, assim, e de outras guerras também, inclusive civis, não somente as mundiais. E isso fez com que a Alemanha ela afastasse um pouco. Isso foi resolvido no ano de 1906, na Conferência de Algeciras, na Espanha, em que os alemães concordaram de não invadir o Marrocos, entretanto, vão ceder parte do Congo para a Alemanha. No ano de 1912, a Sérvia ela passa a adotar uma política muito agressiva na região balcânica. Ela começa a fazer uma série de movimentações visando incorporar territórios eslavos ao seu próprio território e acreditando que isso no futuro ia ajudar a desprender esses territórios, descolar do território austro-húngaro. Isso fazia com que a Rússia
ela adotasse uma política de protecionismo em relação à Sérvia, no sentido de que faça isso, eu apoio, eu acho que o que você está fazendo é certíssimo, e os sérvios eles ficaram confortáveis, uma vez que sabia que um grande império estava apoiando. Isso deixou a Áustria em estado de choque. Tanto que, ainda em 1912, os austríacos eles deixaram tropas na Bósnia e Herzegovina para impedir ali que os sérvios anexassem essa região. E ainda patrocinaram a independência da Albânia. De novo, olha o mapinha para vocês verem. A região da Albânia, ela era um território coladinho assim com a Sérvia. Se a Sérvia anexasse a Albânia, isso significa que eles teriam acesso direto para o mar. Então a Inglaterra ela promove a independência albanesa para tentar impedir que a Sérvia aumentasse mais ainda o seu poderio bélico e, consequentemente, econômico, uma vez que eles teriam acesso a muitos portos ali nessa península balcânica. No final das contas, como os austríacos eles frustraram totalmente as pretensões sérvias de ter um acesso para o mar, acabou alimentando um espírito anti-germânico muito forte ali. Muita gente começa a se posicionar de forma veemente e muito radical, inclusive, contra a postura dos sérvios, dos austríacos, me desculpa. Então, os austríacos eles passaram a ser vistos cada vez mais como um povo opressor e nem que tivessem que promover uma loucura, um atentado, que eles pensavam que somente uma ação extremamente rigorosa, muito radical, é que seria preponderante ali para promover a liberdade da tão sonhada Sérvia. Para a Rússia, isso tudo era uma grande vantagem, uma vez que a Rússia ela não tem uma saída direta para o mar aqui na região oeste, né? Mas a Rússia ela visava a anexação de todos os territórios eslavos porque eles queriam ter acesso aos estreitos de Bósforos e Dardanelos, porque isso daria para eles o controle total do Mar Negro, consequentemente, até chegar ao mar Mediterrâneo para ter acesso a mais portos de comércio. A Rússia era um país muito atrasado nessa época ainda, ele era muito pouco industrializado, então eles eram muito dependentes, né, daquilo que vinha de fora. O problema é que eles sempre tinham que contar com intermediários no meio, fazendo com que produtos que já eram caros ficassem mais caros ainda. Então a ideia da Rússia, com seu movimento pan-eslavista, é que a Sérvia, desprendendo da Áustria, ela iria no final das contas juntar com os russos, ampliando aí os territórios russos. Percebendo a gravidade da situação, o futuro imperador, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele resolveu fazer uma pequena turnê, vamos colocar assim, na região balcânica. Ele, juntamente com a sua esposa, Sofia, pensava que se ele diretamente ele participasse, se ele desse as caras, se a população balcânica percebesse a sua presença naquela região e ele tendo um contato tete a tete com muitas pessoas desses países de forma diplomática, ele imaginou que ele ia desestimular essa vontade, esse espírito separatista que estava sendo liderado pela Sérvia aí. Então isso aí acabou representando assim o último fogo, a última faísca que vai cair nesse barril de pólvora aí que é a região balcânica. Qual a razão? O próprio governo sérvio, percebendo que essa presença do Francisco Ferdinando, desse futuro imperador austríaco, poderia diminuir esse ímpeto, essa vontade de lutar pela sua liberdade, eles organizaram, né, um grupo terrorista, inclusive até ajudaram a patrocinar um grupo que se chama Mão Negra, que é um grupo nacionalista sérvio totalmente anti-austríaco. Ele era alimentado por esse espírito de ódio contra os germânicos. E eles imaginavam que se eles eliminassem definitivamente esse imperador, não ia acontecer mais nada. A Áustria ia conquistar seus objetivos, possivelmente todo mundo perceberia que os sérvios eles não estavam ali para brincadeira e iam permitir com que a Sérvia conquistasse aí seu grande sonho. Só que na verdade o efeito vai ser o contrário.
Quando esse arquiduque Francisco Ferdinando estava na capital da Bósnia, a cidade de Sarajevo, juntamente com sua esposa, um dos membros desse grupo terrorista chamado Gavrilo Princip, ele acabou ele acabou atirando, né, contra o carro oficial, né, que estava transportando esse casal de imperadores, o imperador mais a futura imperatriz, e eles acabaram sendo mortos, eles não resistiram aos ataques. Com isso tudo, o governo austríaco ele exigiu que a Sérvia desse respostas dentro de 48 horas, coisa que a Sérvia ignorou totalmente. Sendo assim, no dia 28 de julho de 1914, a Áustria declarou guerra contra a Sérvia. 2 dias depois, a Rússia já declarou seu apoio à Sérvia, mandando muitas tropas para aquela região, o que fez com que a Alemanha, um dia depois, declarasse guerra contra a Rússia, uma vez que os russos ameaçaram diretamente os aliados alemães, que eram os austríacos. E no dia 2 de agosto, a França declarou seu apoio direto ao governo russo, automaticamente fazendo com que os alemães declarassem guerra contra os franceses também. E no dia 4 de agosto, a Inglaterra já declarou guerra contra a Alemanha, uma vez que os alemães já se posicionaram na região próxima à Bélgica, então dando um indício que a qualquer momento eles poderiam invadir a França. E a Itália acabou demonstrando total apoio à Alemanha, uma vez que os italianos eles tinham mais interesses na África, em territórios que estavam sendo ocupados exatamente pela França. Então ficou definido, né, basicamente um novo sistema de alianças. Aquilo que eu havia comentado com vocês, sobre o inimigo do meu inimigo é meu amigo em relação a ingleses e franceses, chamado Entente Cordiale, acabou sendo chamado de Tríplice Entente, uma vez que teve a adesão da Rússia agora. E do lado oposto, nós vamos ver a Tríplice Aliança, em que a Alemanha, juntamente com a Áustria, acabou recebendo o apoio da Itália também. A gente fala tríplice, né, porque lembra três, né? São três envolvidos de cada lado. Mas cada um desses lados ele acaba recebendo aí apoio de terceiros. Por exemplo, a Turquia ela acaba ficando do lado da Alemanha, a Bulgária também. Por quê? Os turcos eles tinham interesse na consolidação da ferrovia Berlim-Bagdá. Eles precisam que os alemães eles vençam essa guerra porque eles contavam com a boa vontade dos alemães de fornecerem material industrializado e tecnologia de guerra. E do mesmo jeito, a Bulgária acaba aderindo à causa alemã porque os búlgaros eles se sentiam acuados pelos sérvios, a Sérvia demonstrou claramente interesse em adquirir território búlgaro, que nesse caso estava sob proteção da Rússia, então isso fazia com que eles ficassem de lados opostos. O que em seguida também vai ter a adesão da Romênia, apoiando aí a Tríplice Entente. E a gente vai ver que logo depois Portugal também acaba apoiando a Entente. E o Brasil também vai entrar nessa guerra, apesar de que o governo brasileiro ele não entrou com toda uma força de guerra, não. Tinha, né? Tiveram casos de batalhas envolvendo brasileiros, mas não tanto quanto na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E em seguida os Estados Unidos eles vão entrar, mas isso aí é motivo para a gente trabalhar aí na próxima aula mesmo. No caso da Itália, fato curioso é que a Itália ela começa ao lado da Tríplice Aliança, mas depois ela muda, né? Porque quando a guerra começou, a Itália ela se declarou totalmente neutra. No entanto, um acordo secreto prometia para os italianos que, após a derrota da Alemanha, muitas colônias africanas seriam dadas para o governo italiano, sem contar também que uma parte da Áustria, do Império Austro-Húngaro, ele dominava territórios que eram de cultura italiana, né? A região de Trieste, por exemplo. Então os italianos imaginavam que assim que essa guerra acabasse, eles receberiam territórios que estavam sob posse da Áustria e também colônias ali na África. Tudo certo, pessoal? Valeu! Próxima aula a gente vê o desfecho disso aí. Um abraço.